Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, segunda-feira 23 de novembro de 2020, nós estamos na Escola da Nave, a Escola da Nave que eu já nem falo mais que é online, porque glória a Deus, os meus alunos perseveraram, hein? Glória a Deus, as 13 aulas firme e forte, semana que vem na confraternização já vão estar aí, né? Muito bem. Então eu sempre falo Escola da Nave online, mas nem é tão online assim, né? Tá tão presencial quanto online. E nossa sala de aula virtual recebendo, e nós estamos lecionando nesse segundo semestre o curso sobre discipulado dentro da nossa Célula Estufa. Célula Estufa, que é um projeto que nasceu logo nos primeiros anos da Igreja Nave, com o objetivo, né, de formar os futuros ministros, líderes da Igreja Nave, e assim nós temos feito desde então. A única diferença é que no início nós éramos uma célula, né? E agora é uma escola, mas o nome continua como Célula Estufa. Bom, hoje, 13ª aula do nosso curso, chegamos ao final, para a glória de Deus. A semana que vem, como eu disse, vai ser nosso último encontro juntos nesse ano. Ano que vem, né, a partir de fevereiro, vamos voltar com outros assuntos, mas encerrando esse assunto que é discipulado, aliás, nem sei se vai encerrar tanto assim, não sei se no ano que vem vamos continuar falando sobre isso, porém eu quero usar essa aula de hoje para fazer, ou para responder algumas perguntas. Na verdade, a ideia aqui é provocar mais questionamentos do que de fato responder perguntas. A ideia nossa aqui é que as respostas a essas perguntas, elas possam oferecer aqui direcionamentos muito específicos e apontar alguns caminhos que nós podemos seguir. A ideia aqui é pegar, aí na semana passada fizemos um resumão, a ideia aqui é pegar as possíveis controvérsias que possam surgir diante do assunto que é discipulado e tentar dissipar essas perguntas. Na verdade, não serão muitas perguntas, serão 5. Eu quero começar com a primeira dessas perguntas. Opa, o meu cursor. Muito bem. A primeira dessas perguntas, que é o seguinte, é uma pergunta maior, um enunciado maior, que diz assim: em todas as nossas aulas foi ensinado que, do ponto de vista bíblico, todo cristão é chamado para ser discípulo e fazer discípulo. Eu espero que nesse ponto da nossa aula não haja mais nenhuma dúvida com relação a essa verdade bíblica. A pergunta é, agora, como podemos fazer com os crentes que não sabem falar ou ensinar a palavra de Deus? Isso é fato. Se todos são chamados para ser discipuladores, mas é aquelas pessoas que não sabem falar muito bem ou não têm uma capacidade ou uma habilidade para ensinar. Tem pessoas que têm dificuldade de ensinar. Às vezes, pessoas até muito instruídas que, na hora que vão ensinar, acabam atropelando as coisas. Aí a pergunta continua, ou que não tenham muita habilidade ou não conheçam muito sobre a Bíblia. Como podemos, ou como eles poderão realizar a chamada para todos os cristãos? A pergunta aqui resumida é o seguinte: do ponto de vista bíblico, todos somos chamados a ser discipuladores, discípulo fazendo discípulo. Mas como fazer com aquelas pessoas que não têm muita habilidade ou que não conhecem muito a Bíblia? Como essas pessoas vão poder atender ao chamado de Deus? Como essas pessoas poderão obedecer ao chamado de Deus, sendo que lhes falta competência, sendo que lhes falta a característica, a habilidade para isso? Bom, a forma de responder isso é o seguinte. Opa, pulei aqui um slide. Na verdade, cortei ele, Então vou falar o que eu tinha colocado no slide. Não há a menor sombra de dúvidas, nós não podemos duvidar de que ter e conhecer a palavra de Deus para compartilhar a palavra de Deus é fundamental. Então não existe dúvidas, até do ponto de vista bíblico ou do ponto de vista lógico, que para que eu ensine a palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Isso é indubitável. Porém, o discipulado envolve outros aspectos que não estão ligados à competência, como, por exemplo, sinceridade, amor e coragem. Quando a gente fala de discipulado, a questão da habilidade, ou da capacidade, ou da competência para ensinar, ou até mesmo você receber para poder passar, é importante.
Então, do ponto de vista do discipulado, você tem que saber o básico para poder transmitir alguma ideia para alguém. Uma didática, enfim. É importante que tenha isso. Só que os aspectos mais importantes do discipulado não são esses. Por exemplo, para alguém ser pastor, ele não pode ser pastor se ele não tiver capacidade de ensinar, habilidade. E isso é bíblico. Tá? Uma das características do bispo, ou do pastor, ou do presbítero, segundo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, são 15 qualidades de caráter, aliás, são 15 qualidades, 14 qualidades de caráter e uma competência. Qual é a competência? Apto para ensinar. Então a única habilidade que é requisitada do presbítero, do pastor, é que ele tem a habilidade para ensinar. Por um motivo muito óbvio. A principal tarefa do pastor é ensinar a palavra de Deus. Se ele não tem capacidade para isso, ele está desqualificado para a chamada ministerial, para a chamada pastoral. Agora, do ponto de vista do discipulado, o aspecto mais importante não é esse. O aspecto mais importante, como dissemos aqui, é sinceridade, amor, coragem e outros que a gente pode atribuir a esses aí. Por exemplo, demonstrar interesse genuíno, ouvindo com atenção, ou falando com verdade, ou empenhando-se em ajudar, às vezes vai funcionar melhor do que o ensino. Uma pessoa que ouve bem, porque ouvir é uma arte também. Porque não é só ouvir. Ouvir e interpretar o que o outro está dizendo. Depois falar, mas falar com verdade. Falar com honestidade, com sinceridade. Porque às vezes a pessoa pode falar, mas não falar com honestidade, com sinceridade. E outra, né? É ajudar de fato. Empenhar-se em ajudar. Porque às vezes a pessoa vai ajudar, mas ela vai ajudar com a mão remissa, né? Lembra do dinossauro, da família dinossauro, que tinha a mãozinha curta? Né? Falando de futebol, né? Imagina um goleiro com mãozinha curta. Não dá, né? Então, igual eu brinquei com os meninos, eu falei, eu posso até ser goleiro, mas vai ter um problema aqui, ó, é cegueta. Então eu vou ver a bola quando estiver próximo do gol. Então a chance de tomar gol é grande. O que eu estou querendo dizer com isso, fazendo uma brincadeira aqui? É que você pode ajudar, mas sem empenhar-se de fato em ajudar. Ajuda, mas ajuda sem muito empenho. Então percebe que esses elementos eles são valiosíssimos no discipulado. É muito mais importante do que a habilidade para ensinar, por exemplo. O Marshall e o Payne, né, os dois autores aí do Trelice a Videira, deixa eu até ver aqui se eu não... Não, foi isso mesmo. Do Trelice a Videira, eles falaram algo que eu quero repetir aqui nessa noite. Ele diz assim: embora todos nós tenhamos dons e habilidades diferentes, o fator mais importante é o quanto amamos a mensagem de Deus e o quanto amamos as pessoas ao nosso redor que precisam ouvi-la. Uau! Olha só que interessante. Embora nós tenhamos dons diversos, o fator mais importante relacionado ao discipulado é o quanto nós amamos a mensagem de Deus e o quanto nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor que precisam ouvir essa mensagem. Então, muito mais que a habilidade para falar às vezes, muito mais do que conhecimento bíblico, que às vezes é mais informação, tem muita gente que tem informação sobre a Bíblia, te dá todas as informações, né? Mas ele não tem, por exemplo, amor pelas pessoas que estão ao redor dele. A informação é só dele, ele não compartilha com ninguém. Ele não divide aquilo com ninguém. Então, olha só o que eles falam, o que os autores falam, que o mais importante, o fator, e aí dentro, obviamente, do ponto de vista do discipulado, tá, pessoal? Volto a dizer que, pensando aqui na chamada ao ministério de forma geral, esses elementos não vão se encaixar com tanta facilidade. Vamos falar aqui de um líder de ministério. O líder de ministério, ele tem que ser um gestor de pessoas também. Né? Ele tem que saber gerir pessoas. Não, talvez ele não vai ser um especialista em gestão de pessoas, mas ele tem que saber gerir pessoas. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que, do ponto de vista do discipulado, amar as pessoas e amar a mensagem de Deus é mais importante. Ele vai continuar dizendo o seguinte: você pode não ser a pessoa que vai pregar para multidões ou liderar grupos de estudos bíblicos, mas se realmente anseia ver pessoas se tornando discípulos de Jesus, então achará meios de fazer isso com os dons que Deus lhe deu. Muito lindo isso. Ele diz o seguinte:
Talvez você não vai ser o maior pregador para multidões. Mas talvez, se você realmente amar as pessoas, se você anseia ver as pessoas, deseja ver as pessoas seguindo a Cristo, você vai encontrar meios a partir dos seus dons, porque todos têm dons, têm qualidades. Então, a partir dos seus dons, você vai encontrar meios de dividir a palavra com o maior número de pessoas possíveis. Respondendo a pergunta, então, uma resposta mais efetiva se você amar de verdade e sentir paixão pelas pessoas, o seu sentimento vai falar muito mais do que suas palavras. Então, a pergunta vou voltar à pergunta e essa é a resposta. Pastor, como fazer, já que o chamado ao discipulado é para todos os crentes, como fazer com aqueles crentes que não têm a habilidade de falar, a habilidade de ensinar e nem conhecem tão bem a Bíblia? A resposta: se eles amarem as pessoas de verdade e sentirem paixão pelas pessoas, o sentimento que elas têm por essas pessoas vai falar muito mais do que a quantidade de palavras ou conteúdo que ele tem para falar. Claro, vou deixar isso aqui bem claro, que isso não exclui o aprofundamento do conhecimento para melhorar a nossa capacidade de ensinar e assim desviar as pessoas dos falsos ensinos que são tão danosos quanto a ausência destes. Então, o que eu estou deixando aqui claro, um parênteses, um asterisco aí, uma notinha de rodapé, é que se você conseguir aliar as duas coisas, por quê? Ensinar corretamente a palavra de Deus para fazer com que as pessoas que você está cuidando seja livre ou livrar as pessoas que você está cuidando da boca dos lobos vorazes, dos falsos profetas e dos falsos ensinos, é importante também. Então, se você conseguir aliar as duas coisas, amor, paixão, dedicação pelas pessoas, aliado à palavra de Deus, esse é o cenário melhor. O que nós não podemos é criar um dualismo, onde somente um aspecto é fundamental. Criar uma dicotomia. Só esse importa, ou só aquele importa. Não, os dois importam, mas um não desclassifica o outro. Tá? Um não elimina necessariamente o outro, ok? Bom, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é essa. Estou convencido pelas aulas da necessidade de fazer discípulo e discipuladores. Como e por onde devemos começar? Essa é uma boa pergunta. Pastor, beleza, o senhor conseguiu me convencer. Eu entendi, ótimo. Dá para poder fazer discípulo, tem que fazer discipuladores. Porém, como nós vamos começar? Por onde eu começo, pastor? Primeiramente, nós devemos nos conscientizar, isso precisa estar na nossa mente, no nosso raciocínio o tempo todo, que, de fato, nós estamos lutando para mudar a mentalidade das pessoas. A nossa proposta é uma proposta que muda radicalmente a forma como as pessoas vão conceber igreja. Tá? Do ponto de vista da eclesiologia brasileira, o que nós estamos tentando aqui na nave é algo diferente. Tá? Mas essa diferença não significa que nós vamos criar um novo conjunto de responsabilidades. O que nós queremos aqui não é que você agora tenha mais uma coisa. Não, pastor, além de orar, ler a Bíblia, fazer jejum, ir na ceia, ir no culto todo domingo, já tem sacrifício de ir no culto todo domingo. O senhor ainda quer que eu faça discípulo ainda? Não, a ideia não é te dar mais uma responsabilidade. Também não é dar outra tarefa para os crentes realizar. Como se fosse uma nova estratégia no ministério. Nós estamos aqui com uma nova estratégia para a Igreja Nave e agora nós vamos ter uma nova tarefa. Como se criar programas fosse a solução para o problema. O que nós estamos querendo, irmãos, é que o discipulado se torne um estilo de vida. Ao mesmo tempo orgânico, lembra do que é orgânico? Acontece naturalmente. O que nós queremos criar é produzir uma mentalidade que vai quebrar com o individualismo que é tão presente na nossa sociedade. As pessoas elas estão tão individuais ou tão individualizadas, Ontem eu estava vendo a minha pregação e o Davi sempre me corrigiu que eu esqueço dos plurais todos, E ontem eu mandei um foi em vez de um foram, e depois que você ouve, o que você fez, fica tão feio, Vontade de apagar aquilo lá que eu fiz,
Mas nem lembro mais onde eu estava aqui. Mas voltando para a aula, né? O que nós estamos buscando, então, é criar um estilo de vida onde o discipulado aconteça de forma orgânica e também relacional. Lembrei, a sociedade está muito individualizada. As pessoas estão muito individualizadas. Elas estão muito preocupadas só com a vida delas. Então, a nossa proposta é criar um cenário onde um vai preocupar com o outro. E isso é totalmente contracultural. Aí nós continuamos sendo ali, né? Onde naturalmente vamos realizar o discipulado em todas as frentes de trabalho e que vai permear toda a ação comunitária da igreja. Então, nós estamos tentando trazer não um novo conjunto de responsabilidades, nem um novo conjunto de tarefas, nem uma nova estratégia para o crescimento da igreja. Não é isso que estamos querendo. O que estamos querendo é mostrar para cada um de vocês, crentes da Igreja Nave, líderes da Igreja Nave, líderes de outras igrejas, crentes de outras igrejas, a ideia nossa é mostrar para vocês que do ponto de vista bíblico, o discipulado é algo natural, é algo comum na vida dos crentes. E se nós conseguirmos trazer isso para a vida comunitária da nossa igreja, nós de fato vamos conseguir um grande êxito aí na nossa tarefa ministerial. Sem dúvidas que para fazer isso envolve tempo, visão a longo prazo. Peraí que eu perdi aqui. Tá aqui. Visão a longo prazo, discurso insistente e constante. Então, para fazer isso, nós não estamos querendo colher resultados agora. Por isso que talvez no ano que vem, ou talvez no ano que vem não, com certeza no ano que vem, nas pregações e tal. Ontem, por exemplo, na pregação do culto de domingo, eu dei ênfase forte ao fato dos discípulos prepararem a ceia para os outros discípulos. O que é isso? É para tentar trazer uma ideia de comunidade para a igreja, onde um está ligado ao outro. Falei muito de dons, de talentos, de você abençoar as pessoas com a sua qualidade. Então, o que nós estamos tentando envolve tempo, né? Não pense você que isso vai acontecer da noite para o dia. Envolve um discurso insistente, constante, né? Sobre o quê? Sobre a necessidade da mudança cultural. Essa mudança envolve a relação com as nossas prioridades e atividades ministeriais. Essa mudança, ela vai impactar diretamente na nossa agenda. Então a nossa agenda, e aí a agenda que eu digo, a agenda da semana da igreja, ela precisa ser mais voltada a atender o discipulado pessoal do que atender programas coletivos, né? Então a nossa ideia não é criar um novo programa coletivo. Então vamos criar aqui um novo ministério. Não é essa a ideia. A ideia é abrir espaço na agenda para que um possa contactar o outro e discipular o outro. É que o Léo que está aqui possa discipular um outro homem da igreja, 1, 2, 3, 4 homens, que a Paulinha possa discipular 2, 3, 4 mulheres da igreja, o Davi possa discipular 2, 3, 4, 5 jovens juniores da igreja, enfim, a ideia nossa é isso, e não criar um novo ministério, uma nova atividade ministerial. Para isso, nós devemos fazer uma autoavaliação honesta, sincera e definitiva de como nós gastamos a nossa energia. E aí eu estou falando do ponto de vista de igreja. Será que nós estamos investindo a nossa energia como ministério nos lugares errados? Eu falei isso aqui semana passada. Será que vamos ter que abandonar alguns ministérios? Será que vamos ter que fechar alguns ministérios para investir no discipulado pessoal? Abandonar alguns programas para priorizar outros programas. Ou seja, precisamos focar no discipulado e não na estrutura. Além de tudo isso, além dessa questão que é uma mudança de mente, que é uma mudança cultural, que é uma mudança na forma como eu enxergo o funcionamento da igreja, em toda oportunidade de ensino é necessário que apliquemos a palavra de Deus à vida das pessoas. O que a gente está querendo com isso aqui? Que em qualquer oportunidade o ensino aplicado do Evangelho seja priorizado. Para que isso funcione, como que eu devo começar? A pergunta foi essa: pastor, eu entendi, eu preciso discipular, mas como eu começo? Qualquer coisa que você for fazer tem que ter o viés do discipulado.
Então você vai conversar com alguém aqui na igreja, alguém vai visitar você na sua casa, você vai visitar alguém na casa dele, você vai participar de um encontro, de uma célula, enfim, qualquer coisa que você for fazer, o foco deve ser o treinamento das pessoas e não a resolução temporária de problemas. Então quem é líder de ministério, em vez de ficar preocupado em só resolver problema, você tem que aliar a solução do problema com um discipulado. Então você resolve o problema e já ensina alguma coisa para aquela pessoa, já aplica o evangelho para aquela pessoa. Isso acontece, por exemplo, com frequência, quando a gente vai resolver problemas de casamento. Então o casal lá briga por um motivo ou outro, e aí o que a gente faz como discipulador, com alguém que está preocupado no treinamento? Se fosse antigamente, na cultura antiga, o que nós faríamos em grande medida? Tentaríamos solucionar o problema do casal, oraríamos por ele e pronto. Mas aí nós solucionamos o problema, oramos para o casal e aplicamos o evangelho. Por exemplo, falamos para eles, olha, vocês precisam se perdoar, por quê? Isso é aplicar o evangelho, porque Cristo perdoou vocês. Vocês precisam ser pacientes, porque Cristo foi paciente com vocês. Você precisa ser bondoso e etc e tal. Então você vai aplicar o evangelho às pessoas através de qualquer ação ministerial. Irmãos, nós não podemos apenas, e não que isso seja errado, mas os nossos bate-papos, eles não precisam ser necessariamente conversa fiada, descontraída. Até os nossos bate-papos, eles podem produzir algum tipo de fruto, eles podem produzir algum tipo de solução. Tudo isso deve ser impulsionado por oração fervorosa e intensa. Ou seja, devemos buscar a Deus para a nossa transformação e também para a transformação das pessoas que estamos discipulando. Devemos fazer essa oração confiando que o Espírito Santo vai aplicar o Evangelho no coração das pessoas. Pergunta qual foi? Vou recapitular para você. Pastor, aprendi tudo, acho que tem que discipular mesmo, o senhor está certo, a Bíblia está com razão. Como eu começo? Resposta, simples e objetiva. Comece com uma pessoa. Como que eu começo? Começa do começo, começa com uma pessoa. Discipula uma pessoa, cuida de uma pessoa. Caminha com uma pessoa. Tá? E aqui, irmãos, está acontecendo uma coisa que é muito interessante. Nós temos dois problemas. Dificuldade de persistir. Então as pessoas vão primeiro, duas, terceira, quarta, quinta semana já começa. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso, amanhã eu não posso, amanhã eu não posso. A própria pessoa que você está discipulando, não desiste dela. Continua persistindo. E outro, aí nós temos o outro lado. Discipuladores que começam e eles vão desmarcando. Hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá. E aí vai ficando para trás. Então se você está sendo discipulado por alguém que está te enrolando, tenha paciência com ele. E se você está discipulando alguém que está te enrolando, tenha paciência com ele. Paciência é fundamental nesse primeiro momento. Nós vamos errar, vão ter pessoas que vão abandonar o discipulado. Gente, tem pessoas que abandonam Cristo e não vão abandonar o discipulado. Vamos ser um pouco mais honestos e sinceros, né? A pessoa vai abandonar. Por quê? Porque ela não quer, porque apareceram outras prioridades. Jesus falou sobre isso naquela parábola, né? Da semente lançada à beira do caminho, entre as rochas, etc. E tal. Então comece por uma pessoa. Terceira pergunta. Existem indicadores pelos quais podemos aferir se estamos caminhando em direção ao treinamento de pessoas ou apenas edificando a estrutura da treliça? Pastor, existe alguma coisa para a gente poder avaliar a nossa igreja? Ou eu tenho alguma coisa que eu possa avaliar o meu próprio ministério, a minha própria vida, para eu saber se eu estou de fato produzindo discípulos ou se eu estou apenas criando estrutura para treliça? A resposta a essa pergunta de forma direta é sim, existem indicadores. Ou seja, nós temos como diagnosticar em qual estágio estamos dentro do processo. Para fazer isso, podemos fazer alguns questionamentos. Eu acho que a melhor forma de você aferir isso é fazendo algumas perguntas e respondendo para você mesmo. Inclusive eu vou fazer esse exercício com vocês aqui na própria Igreja Nave, tá? Então vamos responder aqui como se estivéssemos analisando a Igreja Nave. Primeira pergunta. Existe uma cultura de discipulado um a um em nossa igreja? Não. Não existe a cultura de discipulado um a um? Não.
A pastora Flávia faz um trabalho, mas ela é solitária. Ela não consegue. Ela até quer abraçar todo mundo, mas ela não consegue. Pastor Léo faz e tal, mas muito pouco. Precisa abranger um pouco mais. Alguns outros membros fazem, né? Eu não vou citar nomes específicos aqui que eu posso estar sendo injusto com alguém. Mas tem algumas pessoas que fazem, mas é pouco. Não é uma cultura, não é natural, não é comum, não é orgânico, não é informal. Às vezes precisa ser informal que mesmo na informalidade não funciona, mesmo na formalidade, né? Desculpa, mesmo sendo formal, às vezes não funciona. Então a primeira pergunta, não existe. Uma cultura? Não. Existem pequenos bolsões de discipulado a um. Estamos começando? Estamos. Já existe um movimento? Existe. Já é um embrião? É. Tomara que nasça um belo bebê. É isso que nós estamos esperando. Segunda pergunta. Nossos líderes sabem o que significa liderar e pastorear pessoas, especialmente em seus ministérios? Os líderes que me perdoem, mas não existe. Não sabem. Falta ainda por parte dos nossos líderes uma pegada de liderança, de liderar os seus ministérios de fato. E eu não vou analisar pessoalmente cada um, né, porque cada um tem as suas especificidades, mas falta sim um time de liderança e falta sim um entendimento do que é pastorear pessoas. Né? Isso porque na nossa igreja sempre existiu uma cultura de fraternidade muito grande. Existe uma sensação de irmandade entre nós que é muito forte, mas existe pouca sensação de paternidade. Então a gente está tentando mudar isso. Estamos conseguindo, já estamos vendo a luz do fim do túnel, sim. Os líderes já estão incomodados com isso, sim. Eu converso com os líderes, eu percebo que eles estão incomodados. Eu percebo que eles estão pensativos. Porque muitas vezes, né, e aí entra naquela cultura antiga, que era até minha mesmo, de que o líder de ministério ele era apenas o gestor do ministério. Então, vou dar um exemplo aqui, só para citar como exemplo, tá? O líder do louvor, ele preocupava com o ensaio, com a qualidade dos músicos, mas não preocupava com a vida espiritual dos músicos. Né? Eu não estou falando aqui o Mateus Eluano, eu estou falando líder de louvor de forma geral. Os líderes de louvor de forma geral das igrejas. E dentro dessa perspectiva que estamos apresentando, a nossa ideia é que o líder de ministério, ele se preocupe sim com a estrutura, porque ela é importante. Precisamos de bons cantores, tocadores, né? Precisamos de ensaios para que isso fique cada vez melhor, mas nós precisamos muito mais de crentes com caráter, crentes convertidos. Porque a gente já viu, por experiência própria, que ser bom músico nem sempre vai significar ser bom crente. Nós já tivemos bons músicos que não prestavam. Então, cantavam muito bem. E eu estou dando exemplo de músico, gente, mas isso se encaixa para intercessor, para pastor, tá? Se encaixa para qualquer um. Estou dando um exemplo aqui. Tá? Não é pessoal, não encare de forma pessoal. Ok? Terceira pergunta. Nossos líderes são norteados por treinamento e estão procurando gerar e despertar novas lideranças? Não estão. A gente não percebe isso. A maioria dos ministérios, a maioria, viu gente? Presta atenção, por favor. Eu estou fazendo uma análise sincera e objetiva, tá? Mas a maioria dos ministérios não tem uma ideia de formação de um vice-líder. Eu vou dar um exemplo meu, então, já que estou falando aqui, o Flutuando. O Flutuando hoje não tem um líder que, se eu sair, pode assumir o meu lugar. Talvez meu filho, talvez o Breno e a Lid, que estão aproximando dos jovens por causa do ministério deles, que é o Kids e os Juniores. A gente está tentando fazer aí talvez um super ministério que envolva também os jovens. Mas se perguntar se você treinou eles para isso, não, pastor Léo, não treinei. Não, pessoal, não treinei, eu sou o pastor da igreja. Então nem eu estava aplicando isso que eu estou falando aqui agora. Quarta pergunta. Todos na igreja sabem como encorajar ou disciplinar alguém por meio da palavra de Deus? Não. A grande maioria das vezes não. Sabe encorajar alguém? Normalmente nós vamos encorajar alguém, muitas vezes usando técnicas até mesmo corporativas. Ou até técnicas humanas, psicológicas,
o nosso encorajamento não está ligado à palavra de Deus. Eu vou até fazer um podcast essa semana, um devocional, para responder uma pergunta que uma pessoa fez essa semana que passou. Pastor, eu tenho medo da morte, isso é normal? Eu vou responder isso. Como encorajar alguém que tem medo da morte de acordo com a Bíblia? Que aí você pode falar, não, menino, isso é bobagem, tem medo disso não. Isso é uma forma humana. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte? Mas pior, os líderes, os membros da nossa igreja sabem disciplinar alguém, porque disciplina eclesiástica não é prerrogativa dos líderes. Qualquer crente, ele tem direito, de acordo com as escrituras, de disciplinar outro crente. Mas para disciplinar você tem que ter autoridade na palavra. Então, não, esse é um quarto não. Quinto lugar. Opa, volta, passei aqui. Quarto, né? Quarto? Todos na igreja sabem. Isso. Todos na igreja sabem de maneira básica apresentar a verdade do cristianismo. A pergunta abrange um pouco, né? É uma pergunta abrangente, porque a gente teria que definir, por exemplo, o que é verdade básica do cristianismo, né? Mas em grande medida, esse ponto aqui nós estamos um pouco mais avantes. E aí, eu posso dizer que muito em decorrência da pregação expositiva, né? Pregação expositiva é maravilhosa para isso, gente. Por quê? Porque o indivíduo tem acesso ao cristianismo de fato. Então, eu fiz uma pergunta no Flutuando, né, semana passada, para algumas pessoas, perguntei, se você fosse chamado a encontrar com Cristo agora, e ele perguntasse para você, por que eu devo deixar você entrar no céu? Qual resposta você daria? A pessoa do Flutuando não soube me responder, até porque é uma pessoa mais nova até na própria igreja. Mas a grande maioria da igreja sabe responder, porque vê eu falando isso constantemente nos cultos de domingo. Então esse aqui é um ponto que nós estamos aí talvez já um pouco mais avançados, ok? Mais um. Todos na igreja sabem. Olha. Aí o senhor pulou para essa e passou a outra. Eu pulei, né? A última aí. Eita, fui direto para um. Então agora todos na igreja sabem o que significa servir a Jesus e praticar sua fé na vida diária. Mais uma pergunta abrangente. Abrange muitos aspectos e aí a gente teria que ter tempo para explicar, por exemplo, o que é praticar a fé na vida diária. Mas em grande medida é o que eu tenho falado nos cultos também. Então, de alguma forma, isso já ficou um pouco mais prático para nós somos da igreja. Mais um ponto. Em nossa igreja, existe um grupo de pessoas que pode ensinar e comunicar corretamente um texto bíblico? Note. Corretamente. Existe que pode interpretar e discorrer sobre um texto bíblico? Eu confesso que essa pergunta aqui eu fiquei pensativo. Porque por um lado a gente tem muitas pessoas na nossa igreja que já fizeram seminário, que estão comigo na estufa aí há 3, 4 anos. Mas se pegar um texto bíblico e fazer uma hermenêutica básica, às vezes de um texto simples, como por exemplo Romanos 12, 1 e 2. É um texto simples. Não é um texto difícil. Mas será que a pessoa consegue fazer uma interpretação correta dele? Confesso para vocês que essa é uma pergunta que eu tenho dificuldade para responder hoje. Nós estamos trabalhando para que isso melhore? Estamos. Eu estou trabalhando com um grupo de irmãos para que eles se tornem pregadores. E para se tornar pregador, precisa saber interpretar o texto bíblico, é o mínimo. Ler o texto bíblico e extrair dele o mínimo que é ênfase, né? Qual é a ênfase do texto? Paulinha estava preparando o lab dela para o carisma semana passada e ela me mandou lá o texto dos 2 fundamentos. Um homem que construiu a casa na areia ou construiu a casa na rocha. Qual é a ênfase do texto? Qual é o agente principal do texto? A rocha. Não é a casa, não é os homens, nem são as tempestades. Não, isso é secundário. O foco do texto é falar sobre a rocha. Por exemplo, ontem eu preguei. Eu falei ontem eu preguei, claro, né? Eu falei ontem de 3 personagens. Na verdade 4, mas vou resumir em 3. Que são os que traíram Jesus, inclusive Judas. A mulher que quebrou um vaso de alabastro e os discípulos que serviram a comunidade. 3 personagens distintos. Mas os 3, qual é o foco principal dos 3?
Qual é o agente central dos três? Quem é o personagem principal da história? Quem é o ator principal? Quem é o diretor, roteirista e ator principal do texto? Jesus. Então, nos três textos, o pregador, o interpretador do texto, ele tem que levar para Jesus. E as pessoas, por causa de uma cultura neopentecostal no Brasil, que interpreta o texto porcamente, e isso eu fui vítima disso durante muitos anos e ainda tenho uma tendência a isso, que precisa ser corrigida continuamente. O meu filho já não sofre com isso, ele já pega o texto bíblico e já faz uma associação, claro, com Jesus. Nós estávamos vindo aqui agora há pouco de um personagem do mundo evangélico, que inclusive está rolando vídeo dele aí em alguns perfis na internet, em que ele faz uma inferência do texto de Marcos 2, que Jesus era rico e ele tinha uma casa na beira da praia, e ele comprou essa casa na beira da praia com o dinheiro da carpintaria do pai, que Jesus era dono desde os 12 anos de idade. E como Jesus foi carpinteiro dos 12 até o 30, ele juntou dinheiro para comprar uma mansão à beira-mar. Está na pregação, tá, gente? Mas note, o pior não está aí, o pior vai vir agora. Segundo esse pregador, de onde ele tirou isso, não sei. Eu até desconfio, mas eu vou preferir não dizer. Vou deixar a sua imaginação pensar de onde ele tirou isso. Mas vamos lá, o que ele disse? Ele disse o seguinte, que Jesus, por ser Deus, quando alguém fosse encomendar um móvel, ele só fazia um estalar de dedo e o móvel surgia. Então por isso que Jesus era rico, porque ele vendeu muitos móveis, porque era só estalar os dedos e os móveis surgiam. Aí eu fiquei pensando, mas não era melhor estalar os dedos e o dinheiro surgir, em vez de instalar os móveis e vender os móveis, né? Mas porque é tão absurdo o que o indivíduo disse, é tão fora de qualquer ideia, e não é porque é fora de qualquer lógica não, tá, gente? Não estou falando que é ilógico ou irracional, não. Porque muito texto bíblico é ilógico, é irracional. Deus criar todas as coisas em 7 dias corridos é ilógico, é irracional. Como uma pessoa falou para mim, sabe, você vai ter problemas com a ciência. Eu não estou preocupado com a ciência. Eu vou ter qualquer problema que tiver com a ciência. Eu não posso ter problema com a Bíblia. Porque a minha autoridade máxima não é a ciência, é a Bíblia. Do meu ponto de vista, a ciência se dobra à Bíblia, não a Bíblia se dobra à ciência. Eu não pego a ciência e interpreto a Bíblia a partir da ciência. Eu pego a ciência e interpreto a ciência a partir da Bíblia. Então, não estou falando isso que é ilógico, não. Porque se o texto dissesse que Jesus estala os dedos e nasce móveis, sabe o que eu acreditaria? Que Jesus estala os dedos e nasce móveis. Só que o texto não faz qualquer inferência a isso, gente. Mas os pregadores brasileiros, eles trabalham em 2 campos que são perigosos. O campo da subjetividade, né? Eles são muito subjetivos, e o campo da fantasia. São fantasiosos, fantasiam, né? Então, já vi pregações, por exemplo, eu estou me prolongando aqui, estou um pouco divagando, mas dentro do assunto aqui de interpretação bíblica, eu já ouvi pregações, e até já aplaudi, inclusive, né, sobre a mulher de Ló, que a mulher de Ló virar para trás é alguém que está querendo se desviar do evangelho. Gente, não há qualquer menção disso no texto. O texto diz que a mulher de Ló virou para trás e virou estátua de sal, ponto. Ele não fala com os motivos que estavam no coração da mulher de Ló. Ele poderia usar isso aí de forma ilustrativa. Vou dar um exemplo. Ontem no culto, eu falei os motivos que podem ter levado Judas a trair Jesus. Falei, olha gente, os estudos bíblicos dizem que esse pode ser um motivo, que esse pode ser um motivo. Mas o texto bíblico não deixa claro. Pronto. Quer dizer, eu fui honesto com o texto bíblico. Eu fui fiel ao texto bíblico. Próxima pergunta. A próxima geração de trabalhadores do evangelho está sendo levantada? Estão surgindo novos talentos? O que a igreja está fazendo com relação a isso? São 3 perguntas. E para cada uma delas a gente tem uma resposta. A próxima geração de trabalhadores do evangelho está sendo levantada? Sim. Está. Tem novos talentos no meio dessa geração? Tem. Muitos. Então, se você tiver curiosidade de dar um pulo, conversar com alguns dos jovens do Flutuando, ou até com alguns dos juniores, você vai se surpreender com o talento que temos ali. Todos os jovens do Flutuando são prodígios.
Todos eles. Na vida profissional, na vida eclesiástica, todos são prodígios. Inteligentíssimos, capazes. Então estão surgindo novos talentos. Agora, a pergunta, o que a igreja está fazendo com relação a eles? Muito pouco. Muito pouco. E essa é uma preocupação que eu tenho. Por isso eu vim para o Flutuando esse ano, trabalhei com eles, e eles estão dando bastante fruto, e ano que vem vão dar mais fruto ainda, porque a nossa ideia é deixar a próxima geração pronta. Bom, quarta pergunta, essa é boa. Por que as pessoas não querem se comprometer? Na verdade, essa pergunta vale $1 milhão. Quem conseguir dar uma bela resposta para ela, escrever um livro sobre isso, vai ganhar muito dinheiro. Mas de fato, primeiro que a gente não está preocupado em ganhar dinheiro, obviamente, mas de fato essa é uma resposta que não tem, aliás, essa é uma pergunta que não tem uma resposta tão fácil. Nós gostamos de tomar injeção, Gostamos de responder as nossas perguntas muito fácil, mas essa não tem. Por quê? Porque essa pergunta tem consumido os líderes na história da igreja durante toda a história da igreja. Vamos lá. Essa pergunta tem consumido os líderes na história da igreja toda. Indiscutivelmente, não há dúvidas de que a falta de compromisso tem sido um fator preponderante para justificar a ausência de discipuladores e colaboradores do evangelho nas igrejas. Gente, eu não tenho dúvida de afirmar que esse é o maior problema que eu tenho. É falta de compromisso. E mais, falta de compromisso e falta de constância. Esse é o pior. Então, eu fiz um elogio público aqui ao Léo e a Paulinha, porque perseveraram aqui durante 13 semanas. Muito difícil. Muitos de vocês que estão comigo online, aqui no Zoom, você que está no EAD, glória a Deus porque você foi até o fim, porque é muito difícil isso. Normalmente as pessoas não têm comprometimento. Eu lembro que uma vez eu fui questionar um irmão, sobre a ausência dele nas atividades da igreja e tal, e ele falou, não, pastor, é porque eu não estou podendo assumir compromisso agora. Quer dizer, se o indivíduo não pode assumir compromisso, é estranho pelo menos. E não é alguém que está cheio de compromisso, não pode assumir mais um, não. Porque eu nem gosto disso, É alguém que não tem já compromisso nenhum e não quer assumir outro, Os motivos que justificam esse fenômeno são vários. Por que isso não compromete? Vários. Pode ser um aspecto cultural, pode ser um aspecto teológico, pode ser um aspecto histórico, pode ser um aspecto pessoal, pode ser uma mistura de tudo. Pode ser outros aspectos que não estão aí. Porém, eu quero destacar alguns que fazem parte, inclusive, da nossa própria Igreja Nave e das igrejas do Brasil e especialmente de Belo Horizonte e Minas Gerais. Primeiro, profissionalismo do ministério. De forma inconsciente, os cristãos pensam no ministério como uma profissão e como não é a profissão deles, também não é a obrigação deles. Então, nós olhamos para os ministérios como se fosse uma profissão, por isso nós queremos crescer na carreira. Dá um grau no ar aí, jovem, que eu estou fritando aqui. Então nós queremos promoção ministerial, Queremos crescer ministerialmente no sentido de ser promovido. Então, se alguém é chamado ao presbitério e foi promovido, essa é uma visão profissional. Não, quem foi chamado ao presbitério foi chamado a mais responsabilidades. É privilégio? Mas também é compromisso, é responsabilidade. Segundo aspecto, e aí eu estou abordando, como eu disse, os aspectos mais ligados à nossa própria igreja, e no profissionalismo do ministério acontece o seguinte, como eu sou profissional desse ministério, aquele outro ministério não me diz respeito. O outro, clericalismo ministerial, o que é isso? Os leigos são incentivados a deixar para os ministros ordenados e devidamente preparados a condução dos ministérios. No nosso caso, nós não temos muito isso, porque eu tenho uma característica muito peculiar, que é a de delegação. Eu não tenho problema para delegar. Mas tem lugares onde o pastor, ele só coloca alguém na liderança ou no ministério se aquela pessoa tiver prerrogativas quase divinas, Só se tiver capacidade assim, impressionante. Mas isso pode acontecer também alguém se sentir tão diminuído que ele não tem coragem de fazer parte de um ministério. Não, pastor, eu não posso fazer isso aqui, porque senão é muita responsabilidade.
Terceiro, os nichos ministeriais. Esse eu gostei. Se existe um ministro específico, então a responsabilidade desse ministro. A estrutura desestimula o envolvimento pessoal, orgânico e informal dos crentes. Então, o que é esse nicho ministerial? Bom, se nós temos um ministério de intercessão, não precisa orar para a igreja. E isso aqui nós temos muito. Se nós temos um ministério de intercessão, eles que orem. Eu não me preocupo com isso. Não, o ministério de kids e juniores é quem tem filho que tem que cuidar. Eu não tenho filho. Então o que é isso? É os nichos ministeriais. A estrutura desestimula os crentes a se envolverem. E esse é o problema da nossa igreja. As pessoas olham para o ministério como se fosse o ministério do outro. E não como se fosse o ministério meu. Ou olham para o ministério como um servo. O ministério tem que me servir. E não o contrário. Eu tenho que servir o ministério. Acontece muito, né? O ministério de casais é para casais. O ministério de jovens é para jovens. Quem disse? Outro aspecto, imaturidade. Essa aqui é clássica, né? Por quê? Querer servir pessoas e crescer no serviço é sinal inequívoco de maturidade espiritual. Quanto mais nos tornamos parecidos com Cristo por meio da obra do Espírito Santo, tanto mais queremos gastar nossas vidas em amor e serviço aos outros. Então, sinal de maturidade não é quando eu entendo muito da Bíblia. Gente, você já deve ter visto, já deve ter presenciado, você já pode ter sido vítima, ou você já pode ter feito o que eu vou falar agora. Você destila um belo conhecimento bíblico. Sabe, conhece da Bíblia como ninguém, ou como poucos. Mas você não serve para nada. Isso é um indivíduo imaturo. Conhece a Bíblia, mas não serve para nada. Uma das coisas que mais me chama a atenção em alguns professores, e eu vou citar um deles que é o Franklin Ferreira, é que ele é professor, palestra o Brasil inteiro. Mas todo domingo de manhã ele está na igreja a qual ele serve, lá em São José dos Campos. Enquanto tem indivíduos que nem a igreja tem, são mestres, dão aulas nas faculdades, né? Tem as cadeiras nos seminários, mas pergunta aí, qual igreja você é? Da fulano de tal. Qual ministério você está nessa igreja? Não, eu não faço nenhum ministério não, porque eu sou itinerante. Isso é um imaturo. Porque quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais queremos servir. E não o contrário. Outro, pessoa certa nos lugares errados. Esses dois últimos, eles estão interligados. Porque por um lado eu posso ter pessoa certa no lugar errado, e aí a falta de compromisso pode estar relacionada com a sensação de inadequação. Então o indivíduo ele é tão inadequado para o serviço que ele não frutifica. Ou o outro problema é os dons espirituais. Porque é uma espécie de contraste desse aqui. Então por um lado eu posso ter pessoas que estão mal posicionadas, por outro lado tem pessoas que só querem fazer o que elas julgam ter o dom para fazer. Então eu tenho uma pessoa que está errada e uma pessoa que também está errada. Uma está errada por estar no lugar errado e uma está errada por fazer só o que acha que é certo. Então os dois estão errados e isso aí é porque ambos, tanto um quanto o outro, não entenderam quais são os seus dons e talentos, não perceberam quais são os seus dons e talentos e mais, não entenderam qual é a motivação e o entendimento delas com relação ao ministério. Para responder essa pergunta de forma mais efetiva, e qual foi a pergunta? Vou voltar. Por que as pessoas não querem se comprometer? Resposta. Essa vai pegar aí no calcanhar de Aquiles. Antes de pensar em como as pessoas não estão comprometidas com o ministério, porque isso é o que eu mais ouço, pastor, as pessoas não querem se comprometer com o ministério. Então, antes de pensar nisso, avalie sinceramente o quanto você mesmo está engajado no trabalho e se você está enquadrado nos problemas citados acima ou em outros. Porque muitas vezes, aqueles que reclamam da falta de compromisso são os mais sem compromisso.
É aqui que eu estou pensando também. Tem aqueles que se envolvem demais e julgam os outros por não se envolver. Ambos estão errados. Então, como que nós devemos, pastor? Pregar o evangelho da graça para os dois. Para aquele que não faz, entender que ele precisa fazer porque algo foi feito por ele. E para aquele que julga o outro que não faz, ele precisa saber que, primeiro, o que ele faz é muito pouco e ele só faz pela graça. Então, ambos precisam do evangelho da graça. Quinta pergunta, estou caminhando para o fim. Essa é curtinha. Será que não devemos nos preocupar com a pregação fiel da palavra e o cuidado de vidas em vez de gastar tempo com treinamento? Pastor, eu acho que nós estamos com o foco errado. Vamos pregar a palavra de forma fiel, vamos cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, porque essa é a religião verdadeira. Esquece esse negócio de discipulado, esquece esse negócio de treinamento. Irmãos, a resposta é que o que definimos como treinamento, do ponto de vista bíblico, treinamento, não é transferência de habilidade e capacidade, mas é o ministério da palavra que leva naturalmente o crescimento em convicção, caráter e competência. Quando a gente fala em treinamento, nós estamos falando exatamente de pregar o evangelho para pessoas, e a pregação do evangelho para essas pessoas vai naturalmente produzir pessoas que vão trabalhar no ministério. Treinamento aqui não é algo forçado ou formal, né? Não é algo que eu sigo uma planilha ou uma apostila, e eu tenho condições de fazer isso. Nós poderíamos estabelecer aqui um sistema de treinamento a partir das várias técnicas de treinamento que temos no mundo e na igreja. Eu poderia fazer isso, mas eu não acredito nesse tipo de treinamento formal, de apostila. Eu acredito na pregação do evangelho da graça para as pessoas, e esse evangelho da graça produz naturalmente, porque é isso que a gente via no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. É isso que a gente via na igreja primitiva. Gente, olha o que Paulo e os homens faziam. Eles pregavam o evangelho. Naturalmente gerava trabalhadores. Ou seja, ao ensinarmos fielmente a palavra de Deus, naturalmente os crentes serão desafiados a ministrar outras pessoas. A pregação do evangelho conduz as pessoas de maneira espontânea ao desejo de ensinar outras pessoas. Então é nisso que acreditamos. Não desvinculamos o treinamento da pregação. Eles estão ligados. Ao pregar para vocês o evangelho da graça, naturalmente vocês serão desafiados a evangelizar e a ministrar outras pessoas. Portanto, o verdadeiro poder do treinamento não está no método e nem na estratégia. O poder, ou o que nós estamos buscando com relação ao treinamento, não está preso ao método. E aí teríamos muitos métodos. Nem estratégias, teríamos muitas estratégias. Como eu disse, corporativos ou eclesiásticos. Livros, irmãos, para formação de liderança eclesiástica. Vai nas livrarias, abre aí o seu Amazon e pesquisa. Você vai ver centenas e centenas. Como formar líderes, líderes apaixonados, características do líder não sei o quê. Aí você pega no mundo corporativo, é mais ainda. Técnicas tem. Mas não acreditamos nisso. Acreditamos que líderes serão gerados mesmo, como um pai gera um filho, como uma mãe, no caso, né? Gera um filho, um útero, né? E para gerar, quem tem filho aí sabe, né? Paulinha, 2 filhas, né? 9 meses inesquecíveis, né? E é inesquecível depois também, que começa a andar, fazer bagunça, lá. O Léo tá até ali, ó. Deu até sono, né, Léo? Porque meu filho tá aqui, 18 anos. São 18, 19 anos com os 9 meses que ele ficou lá na fase gestacional, que só a gente sabe o que é. E ele vai experimentar com o filho dele também. Como o Tim Keller fala do casamento, né? É uma sensação dolorosamente maravilhosa. É o casamento, é dolorosamente maravilhoso. É um filho. Então a igreja, ela gera filho. Paulinha, quando você teve filha, as 2 meninas, tinha um manual de instrução como fazer? Não tinha. Eu me lembro quando o Davi estava lá nos seus primeiras horas de aparição terrena, né? Aí a enfermeira veio e tocou ele na minha mão, desse tamanhozinho, tudo mole.
E aí, ó, pai, toma que o filho é teu. Eu falei, não, minha filha, você tá louca? Eu não sei mexer com isso não. Não, vai aí, ué. E a Flávia costurada, a minha mãe não podia ajudar, minha sogra já tinha morrido. Quem que deve fazer tudo? Eu. Aonde estava o manual? Não estava, foi orgânico, foi espontâneo, foi informal. Então, eu acredito nisso. A pregação da palavra gera líderes de forma informal. De forma informal é ótimo, né? A Trelícia Videira, o livro, os autores dizem o seguinte: se a cultura permanente de sua igreja é que cada cristão não é apenas um ouvinte, mas também um comunicador, isso muda o modo como elas ouvem o evangelho. Olha só que interessante. Se a igreja não é uma igreja apenas de ouvintes, mas as pessoas ouvem para comunicar, elas ouvem o evangelho de forma diferente. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava que todos ouviam da mesma forma. Não, os consumidores ouvem de forma diferente. Normalmente o consumidor, a reação dele ao ouvir a palavra é de quê? Ou é de satisfação etérea, superficial, fútil, passa rápido, né? Alegria que passa rápido, ou é de insatisfação. Não, pastor, hoje tem de quebrar vaso, servir a comunidade, não, você tem que estar por fora. Preciso de alguma coisa para me impulsionar. Vou lá na quaresma da fé, né? Ó, né? Então, esse é um consumidor. Agora, alguém envolvido com o evangelho, ele ouve a palavra e arrepende dos pecados. Ele logo identifica os erros dele. Né? E isso aqui é maravilhoso. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó, eles, né, as pessoas, ou elas, né, as pessoas que ouvem a palavra assim, não se veem mais como consumidores ou como espectadores, mas como servos que desejam ver o crescimento dos outros. Percebe como ouve com uma perspectiva completamente diferente? A pregação fiel deve influenciar e impulsionar. Opa, está aqui. É a resposta, né? Qual que é a pergunta? Se nós não devemos ser fiéis na pregação do evangelho, no cuidar de vida, em vez de ficar treinando as pessoas. Então, qual é a resposta? A pregação fiel deve influenciar e impulsionar os ouvintes ao serviço dedicado e amoroso por todos. Se pregarmos o evangelho de forma fiel, naturalmente as pessoas vão amar e se envolver com os outros. Certo? Muito bem. Diante disso podemos concluir, e de forma conclusiva o que podemos dizer é que eu vou concluir não só a aula de hoje, mas concluir também o nosso curso. Tá? Como podemos concluir tudo isso? Durante todas as nossas aulas, nossa intenção foi de ensinar de maneira fiel o que a Bíblia nos apresenta como tarefa ministerial. Fizemos isso durante todas as nossas 13 aulas. Desafiamos os irmãos a perceberem que existe uma chamada que deve ser cumprida de forma definitiva e constante, fazer discípulos. Eu espero não ter deixado nenhuma dúvida para todos vocês de que, do ponto de vista bíblico, o discípulo tem que gerar discípulos. Se nesse ponto você ainda não se convenceu disso, eu não consegui cumprir o objetivo qual eu havia iniciado esse nosso curso. Nosso alvo com essa abordagem não é criar mais uma estrutura ou apresentar uma nova visão ministerial. Porém, sonhar com uma igreja onde o evangelho será uma realidade constante na vida de todos os membros. Não quero mais uma estratégia de crescimento de igreja ou de edificação de igreja, não. Mas nós podemos sonhar. E o sonho é que todos os membros da igreja tenham acesso à realidade do evangelho nas suas vidas. Que evangelizarão seus amigos, vizinhos e familiares, estabelecendo um crescimento do evangelho em todas as estruturas de nossa sociedade. Criar uma cadeia. Se eu, de forma individual, apresento o evangelho para as pessoas e essas pessoas apresentam para outras, nós vamos criar uma cadeia de expansão do evangelho e não uma cadeia de expansão da igreja. Não é a cadeia de expansão da igreja nave. Nós queremos isso, claro. Queremos que a nossa igreja cresça para que mais pessoas sejam alcançadas, obviamente. Por fim, transformação social. Aqui eu estou fazendo uma releitura da visão, né? Ontem foi o dia do nosso embarque, e aí é sempre bom relembrar a nossa visão, nossos valores como igreja, né? E aqui eu fiz uma releitura da nossa visão a partir da nossa missão. Nossa visão é transformação, nossa missão é pastoreio e ensino. Então eu fiz uma releitura, olha aí como ficou. Transformação social, cultural e espiritual,
por meio do cuidado individual de todos os crentes, através do constante e saudável ensino das Escrituras. Então, é uma releitura aí da nossa visão como igreja, que é transformação pelo pastoreio e ensino. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim. Queria agradecer a todos vocês por essas 13 semanas em que vocês foram pacientes comigo, dar aula assim de forma semipresencial, né? Tão difícil, não é fácil, como não é fácil para vocês também, mas eu creio que durante todo esse tempo nós fomos imensamente abençoados. Fiquem atentos ao portal, porque lá por volta do mês de dezembro esse curso vai ser tirado da nossa plataforma. Então, se você tiver que rever alguma aula, se você tiver que pegar algum material, faça isso nos próximos dias, porque depois isso vai deixar de estar lá presente, porque aí vamos pensar já na estufa do ano que vem. Na semana que vem eu quero ter aqui uma segunda-feira especial, né? Inclusive estava programado como aula, né? A última aula seria semana que vem, mas eu quero ter um momento aqui de confraternização com todos vocês, foram meus alunos, a gente tirar um tempo aqui para juntos, né? Comemos uma pizza, tomamos um refrigerante e batemos um belo papo com discipulado que não pode faltar nunca. Bom, então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Pode parar aí meu YouTube aí, por favor, senhores. Estão me olhando, né? Pode parar.